retornamos com o Filosofando, que hoje está falando sobre uma das principais obras de Leon Denis, O Depois da Morte. Professora Sônia, nós estávamos falando, né? Deixamos no finalzinho do último bloco a questão do suicídio, que Denis aborda também nesse livro. Ele fala que é um dos grandes males que essa desesperança, esse conflito, essa crise moral pode acarretar. É verdade. É verdade. Infelizmente, o nosso país não faz muitas enquetes com relação a se dimensionar os suicídios que ocorrem no Brasil. Infelizmente, esses índices são altíssimos. Em épocas de crise, geralmente eles aumentam, não é? Porque há uma expectativa de aquilo que você disse, desesperança. É um sentimento de que o que está ocorrendo não tem solução. Em não tendo a solução adequada, o que eu espero, o que é bom para mim e para os meus, sem dúvida nenhuma é que eu vou buscar outra alternativa. A alternativa é o suicídio, né? Nós temos dois exemplos muito interessantes. Na época de Leon Denis, ele cita no livro Após a Morte, Depois da Morte, que o número de suicídios em 1820 era de 1.500, calculando-se só os da França. Na época em que esse livro foi escrito, por volta de 1897, a contagem subiu para 8.000 suicídios só na França, né? Então, hoje, no nosso tempo, nós sabemos que esse número aumentou bastante. Na época também de Leon Denis, o Émile Durkheim, considerado como sendo um dos pais da sociologia, escreveu um livro bastante interessante chamado O Suicídio, onde ele vai elencar as razões pelas quais as pessoas buscam ceifar a própria existência. Então, é um livro bastante interessante para se ler também. No nosso momento atual, o exemplo que nós vamos dar, já que nós não temos essas enquetes, essas pesquisas feitas no nosso país, muito embora saibamos que os números são altos também, mas nós temos um exemplo que acontece nos Estados Unidos, principalmente na cidade de São Francisco, aquela ponte, né? Não me lembro o nome agora, mas é uma ponte que atravessa um rio na cidade de São Francisco. Foi feito um documentário norte-americano, uma filmagem durante quase um mês. E durante esse mês, essa pessoa sistematicamente filmou, esse documentarista, e filmou suicídios constantes que acontecem nessa ponte na cidade de São Francisco. E ele faz um relato muito triste, esse relato está na internet. O documentário chama-se The Bridge, que quer dizer a ponte, né? Então, a tragédia que existe nos Estados Unidos também com relação a isso. Mas tudo isso poderia ser minimizado se o ser humano buscasse outras alternativas que não essa drástica de ceifar a própria vida por simples questão de desesperança, conforme você falou muito bem, que é uma expressão que define essa carência de alternativas e de opções para se continuar a viver. Leon Denis, também falando sobre a crise moral do seu tempo, em dado momento ele diz: nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem ignora a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? O homem ignora a si mesmo. Márcia, é o que o Espiritismo sempre diz. Nós temos uma mensagem tão bonita de Santo Agostinho que evoca Sócrates, dizendo que nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, não é? Mas o ser humano, segundo o próprio Leon Denis, ele não atendeu a esse apelo, né, dos espíritos superiores e até de Jesus, se a gente for analisar toda a vida do Cristo, os exemplos que ele deu, ele evoca esse convite do conhece-te a ti mesmo, falado por Sócrates, com base naquele dístico que existia no oráculo de Delfos. Então, esse conhece-te a ti mesmo ainda é um apelo impressionantemente importante que os espíritos superiores nos fazem
para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, pelo menos, não é? Então, nos conhecendo, conhecendo as nossas reações diante dos desafios existenciais, nós vamos vendo que muitas vezes outras pessoas que estão à nossa volta estão falando através de determinadas situações, palavras, conselhos, né, muito mais importante para que nós mudemos um pouquinho a nossa maneira de ser e de estar na vida. É uma forma de levar as pessoas à reflexão, né? Isso. A não levar não andar distraído pela vida, né? Deixando a vida levar. Prestar atenção em si próprio, nas suas reações e perguntar sempre o porquê daquilo, né? É verdade, você falou bem. Nós não devemos reagir, e sim agir. A reação muitas vezes exprime revolta. A ação exprime compreensão, racionalidade, comportamento mais correto com relação aos desafios que a vida possa nos oferecer. Nem sempre nós encontramos a vida satisfazendo a nossa vontade. Nós somos ainda muito infantis nesse sentido de achar que a vida tem que satisfazer todas as nossas vontades. Nós não somos crianças, né? Nós estamos em renovada... Não deveríamos ser, né? Não é? Nós estamos em renovada experiência de vida, portanto, vamos assumir essa existência com maturidade, né? Mesmo porque, Márcia, nós estamos aqui num tempo. Esse tempo é tão curto, ele passa tão depressa, né? Então, se nós não aproveitarmos a convivência com as pessoas que estão à nossa volta, o que será de nós no futuro, não é verdade? Muito obrigada, professora, mas já estamos caminhando para o final do nosso programa. Não sem antes recomendar a leitura do livro, Depois da Morte. Esse livro, nós vamos continuar a estudá-lo no próximo programa, porque ele tem muito ainda a nos oferecer. Sem dúvida. Não é verdade? Eu só queria lembrar aos nossos queridos telespectadores que se vocês comungam, como nós, do propósito de aliviar dores e esclarecer pessoas, sejam sementes de luz, contribuindo, tornando-se sócios do Clube Amigos da Boa Nova e ajudando a divulgação da doutrina espírita que tanto consola e tanto esclarece. Ligue para 0800 12 18 38. Também deixe suas dúvidas, sua opinião no nosso facebook.com/cfeorg. Na próxima semana, nesse mesmo horário, temos um encontro marcado. Até lá!